teatro é uma coisa que acaba abarcando o comportamento humano como um todo, assim, né? Então, o fazer teatral pode ser muito terapêutico, num certo sentido, porque você acaba tendo que se despojar do seu eu cotidiano para servir aqueles personagens, entrar em dinâmicas que você nem sempre está 100% confortável. Quer dizer, quase nunca você está confortável. Mas, assim, num certo sentido, isso é terapêutico, porque você se desloca dos seus problemas, né? E em prol de alguma coisa que está acontecendo ali. Mas, cara, pode ser muito difícil também. Acessar... É um terapêutico, ok, porque você também deixa de ser... Você entra em uma outra persona e ali você, claro, nesse momento, você deixando de ser o seu eu atual ali, você está em outras situações. Só que essas situações te trazem novas questões. Sim, exatamente. São positivas e negativas, porque tem gente que entra numas, tá? E de um personagem, aquilo também puxar outros sofrimentos. Ou você encontrar outros sofrimentos. Então, tem mais a vibe, eu associando um pouco assim, de uma experiência de ayahuasca, sei lá, por exemplo. Por quê? De chá, de uma coisa que você sai um pouco de si, mas em determinados momentos você pode ter visões e respostas para aquelas angústias, como tem algumas experiências de chás. Quando você também entra em contato com determinados autores, textos, assim, ou aquelas mensagens que... Pô, aquilo abre um mundo de conhecimento também que é fantástico. Quer dizer, e nesse sentido eu concordo com você, que nem que seja pela mera experiência para a tua vida, isso vai agregar de qualquer maneira, de alguma maneira positiva, né? E também te dá um senso de disciplina, né? De ter que estar no horário, de você ter que fazer coisas para que aquilo aconteça. Tudo dependendo do trabalho do coletivo. Isso daí, de certa forma, também essa questão de disciplina tem muito forte no cinema também. Principalmente na produção também, porque o cinema, como provavelmente também no teatro também, né? Tem o que a gente fala de efeito dominó, que é o quê? Pô, o cara que é o diretor, ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, né? Aí depois vem a galera que vai gravar, os atores e tal, então tem que estar todo mundo o mais alinhado de forma possível. Porque se acontecer alguma merda com um deles ali, pronto, já acabou tudo. Não vai ser só ele que vai ficar prejudicado, vai ser tudo. Uma coisa sai do lugar... E isso mexe com tudo, mas essa é a magia do teatro. Você sempre estar preparado, é por isso que é muito difícil, ela não é uma tarefa fácil. Você exige a disponibilidade de todo mundo ao mesmo tempo. A sua entrega total. E se alguém, por exemplo, sai do texto, você precisa saber sair. E por exemplo, alguém saiu do texto, você vai lidar com isso de uma forma mais natural possível, né? Para que você possa... Ajudar o colega a retomar. Né? Trazê-lo de volta. Exato. Porque senão acaba tudo. Na peça que eu estava vendo da Arlete, aconteceu isso em algum momento, a Arlete Salles, em algum momento, porque a gente percebe. Sim. O público, em geral, não percebe, mas quem já tem mais uma experiência sabe quando saiu do texto. Sim. E o outro personagem, o outro ator no personagem, ele volta, dominando bem aquilo ali, ele volta. Legal. Ou ainda preenche aquilo com outra coisa. Se for um esquecimento muito, né? Preenche aquilo com uma outra performance ali. Sim. De maneira que não saia da atmosfera. Entendeu? Sim, e para porque você está mostrando ali para o público que muitas vezes vai comprar e vai acompanhar, vai seguir junto. Mas o que eu dizia antes sobre estar no personagem pode ser terapêutico, mas também tem alguns momentos em que, dependendo do que você utiliza como ator, porque tem vários tipos de trabalho, você pode entrar numas e de você ficar realmente incomodado. Eu não diria entrar não é só uma bad, mas a bad também faz parte para depois você achar o caminho bom. Mas eu acho interessante também o que o teatro faz, ele te tira de um lugar de tranquilidade. Às vezes você entra num lugar que você sofre aqueles problemas do personagem. Você imagina. Ou você entra em outra ideia. Você tem que fazer uma pessoa que é abusada sexualmente todos os dias, numa peça. E aí você tem que acessar aquela energia com o maior nível de verdade possível. Então, você vai entrar num universo que todo dia você tem que acessar aquela energia. É muito duro, é muito difícil. Então, só que aí você também aprende a como acessar sem se
Então, é um trabalho desligar. Esquizofrênico, no certo sentido. Você tem que acessar e, ao mesmo tempo... Tem que saber desligar. A gente, no cinema, a gente tinha um exercício que era direção de atores. O nome da matéria era direção de atores. Onde tinha exercício... Eu só me lembro de um, porque era o exercício que eu, pelo menos, quando... Dentro dos roteiros que a gente fazia, eu dirigi pouquíssimas coisas, tá? Uhum. Mas, assim, dentro de uma das direções assim, que a gente fez, tem um exercício, não sei, capaz de ter isso no teatro também, que era um exercício onde uma pessoa tinha que falar eu te amo e outra pessoa tinha que falar eu te odeio. Uhum. E aí você pega e coloca isso daí em prática com um texto. Uhum. Seja lá uma briga de irmãos, um marido e mulher. O subtexto é eu te amo, o subtexto é a gente já fez isso. Aí eu já cheguei a fazer para uma gravação de um curta-metragem tinha para entregar um trabalho. Uhum. Aí eu cheguei a passar esse exercício para os atores. E aí chegou uma hora que começou a meio que dar uma degringolada, meio que começou a subir um pouco ali, sair do controle. Uhum. Aí tava eu no set, mais um auxiliar meu, eu falei, cara, afasta a galera aí, porque senão daqui a pouco vai dar problema. A gente pegou e cortou. Eu falei, corta, pronto, agora foi conversar com os atores e tal. Você estava na parte... Na direção. Eu tava dirigindo. Legal, e aí? Interessante. Mas e aí? Não, assim, é interessante. Cortou e as pessoas saíram, normal? Não, a gente pegou, foi conversando, deu uma amansada, né? Uhum. Mas a coisa, você sentiu que pegou fogo, assim? Eu não deixei pegar fogo para evitar de algum tipo de merda, né? Mas mas às vezes... controlar ali, né? Não, isso é uma coisa muito comum que acontece nessa minha técnica. Mas pode ficar tranquilo. Já se achou, nossa, o diretor... Como é que é aquela diretora? A Fátima Toledo. Na faculdade usava muito de metodologia. Não eu, a Estácio nos exercícios. Não, mas às vezes, assim, um diretor mais experimentado, talvez ele queira justamente... acessar a hora que você falou corta, pra ele é a hora que tá começando. Né? Mas é verdade. Muitos diretores. E o ator que já tem experiência... ele tá entendendo que aquilo tá começando naquele momento. Sim. Ele não vai sair do controle dele completamente a ponto de... Eu lembro. Ele agora que a coisa aqueceu. Vamos lá, vamos continuar. E aí... Eu lembro de antes da Cal ainda, fazer um outro... Não, antes de eu fazer a Cal, em outro curso que eu fiz antes, em Botafogo, né, no Vila Lobos, Teatro Vila Lobos, um ator, um professor, né, diretor, professor, eu tava fazendo uma cena e ele entrou assim, ficou no meio, porque ele também tava vendo essa coisa da exaltação. Sim. Eu ir pra cima e falar, eu tava muito empolgado, e falei, ele tava aqui ele tava assim, pronto pra me segurar, porque ele sabia que poderia sair um pouco do controle. Exato. É um assistente. Mas tem diretor. Só que ele deixou um pouco do tipo, vai. Tipo assim, até meio que empurrar o outro, mas o outro preparado pra isso. Porque tem cena que, por exemplo, você pode estar no combinado que você pode, de repente, tomar um tapa na cara. Claro. E esse tapa talvez não precise ser tão de leve. Pode ser um tapa. Sim. E aí você tá dentro de um contexto preparado para isso. Claro que vai ter alguma limitação, mas de repente rola, ou rola um cuspe, né? Ou rola uma... Claro, isso aí vai acontecer de acordo com o contexto. Cara, mas ainda é uma mais coisa quando você tem exercícios, por exemplo, a gente trabalhou com professores que provocam dinâmicas corpóreas, físicas muito exaustivas, assim, até. Por exemplo, Lolo, que é um professor querido nosso. O Lolo, ele tem um tipo de linguagem teatral, quer dizer, de proporcionar exercícios para a gente adentrar em camadas diferentes da nossa zona de conforto do dia a dia. Então, uma coisa, eu cheguei aqui, sentei, estou no ar-condicionado, estou totalmente cotidiano aqui. Se você tiver que fazer um cara que vai matar o outro de tanta porrada na cara, você vai ter que acessar outra energia. Eu não vou chegar assim e vai pra cena. Não dá. Você vai acessar um animal ali. Você vai acessar um lado animalesco. Ele é naturalista, o Lolo. Aí como é que você vai fazer? Ele vai começar um exercício de quebra. Ele propõe quebra do seu... Então, você tem que sair da sua posição cotidiana para poder acessar esse grau de quem é esse cara que tá fazendo isso. Para você acessar isso, cara, é muita quebra física. Então ele coloca músicas completamente ritualísticas, você vai entrar
numa dinâmica de correr, de suar, de quebrar. Ele fala, quebra, quebra. Então, toda hora você quebra a sua coluna mesmo. Quer dizer, o tempo inteiro você fazendo movimentos para tirar você dessa zona de conforto. Quando você vai ver, você tá meia hora dançando, entrando naquela dinâmica, cara, aquilo vem uma energia, uma pulsão de... Você tá completamente suado, você entrou, de fato, quem se predispõe a fazer, acaba entrando em camadas que estão dentro de você, isso tá na sua personalidade, só que você não precisa acessar isso o tempo inteiro. Só que o ator precisa, ele tem que entrar na cena, ele tem que sair da coxia assim e entrar em cena. Só que ele não vai sair plácido e vai entrar em cena. Ele já tem que sair completamente munido daquela energia. Só que ele chegou no teatro cotidiano. Como é que ele acessa isso, vai entrar na cena meia hora depois assim? Segundo alguns métodos, ou você vai ter que aquecer, você vai ter que entrar nessa dinâmica de personagem, né? Então, assim, olha que vivência interessante. Você vai sair para casa, você vai sair para tomar uma cerveja depois, para conversar, você precisa desacelerar. Você tem que sair dessa... Senão você vai chegar em casa e vai assassinar a tua esposa. Tu vai ficar maluco, entendeu? Não pode ser assim. Então, cara, o trabalho do ator é um negócio que é infinito. São infinitas possibilidades, né? São infinitas camadas.